da holding Águas de Portugal. Tem vários braços Águas de Portugal, inclusive no Brasil. Não, no Brasil não. Me atrapalhei com com a Eletricidade de Portugal. Águas de Portugal, vários braços, e a holding, você está lá ajudando. Você foi presidente da EPAL, que eu entendi que é Lisboa, né? Eu acho que Lisboa. Lisboa. E Vale do Tejo, você foi recentemente, de 2023 a 2025. Anteriormente, foi secretário de Estado do Ambiente, por vários anos, 4 anos, 5 anos, professor especialista em engenharia sanitária do Instituto Politécnico de Lisboa, membro conselheiro especialista em engenharia sanitária da Ordem dos Engenheiros. Enfim, eu acho que já não precisa mais nada, não vou entrar aqui por mais detalhes. Então, Martins, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de cumprimentar os colegas, sobretudo o Gelson Kelman, por me ter convidado, é uma honra, e o Mário Manel, que espero a todo momento vir a conhecer, todos os colegas que se quiseram juntar nesta pequena conversa. Ela resulta de um desafio como foi feito em Búzios pelo Gerson, e que eu com muita honra estou aqui a fazer, e fico desde já também disponível para no futuro poder participar daquilo que possa interessar ao conjunto de colegas que tenham interesse particular nestas temáticas. Eu vou agora tentar aqui ver se a minha apresentação, se a partilho. Já estão a ver? Já estamos vendo. Bom, portanto, o desafio era, em cerca de 30 minutos, tentar de alguma maneira explicar um pouco a área da sustentabilidade económica e a universalização destes serviços em Portugal nos últimos 30 anos. Então, agora a fazer pouco mais de que 30 anos que houve uma mudança e um novo marco legal que fez avançar o nosso setor de uma forma significativa. E eu procurei introduzir aqui mais uns quantos slides iniciais para explicar um pouco também o contexto, como é que Portugal estava ainda recentemente, e o nível de serviços que hoje oferecemos aos portugueses. Ora bem. A agenda, portanto, é esse breve enquadramento histórico, depois o novo marco que resultou das alterações de 1993, como veem, algo ainda recente. Depois, então, irei entrar na sustentabilidade económica e depois falar um pouco também da cofacturação dos serviços na fatura de água, de todos os serviços de saneamento básico. E, portanto, esta agenda é a agenda de hoje, mas, como disse, melhores aprofundamentos em alguma matéria específica fico à disposição. Em termos de contexto histórico, dizer-vos o seguinte: Portugal teve, na cidade de Lisboa, uma experiência de criar serviços em termos empresariais, faz agora 158 anos. Portanto, 1868 começou a primeira experiência empresarial através da Companhia das Águas de Lisboa, que hoje acaba por ser conhecida como EPAL, Empresa Portuguesa de Águas Livres, que entretanto passou da cidade de Lisboa para quase 100 municípios que são abastecidos em alta pela empresa. Quando digo em alta, nós temos dois segmentos. Um segmento mais grossista, em que vendemos água aos municípios que a revendem, e depois a cidade de Lisboa, em que o serviço é integrado entre aquilo que nós designamos a alta e a baixa, ou seja, vamos até casa dos clientes.
Portanto, em 1903, estamos a falar do início do século XX, Portugal ainda na cidade de Lisboa fazia a distribuição de uma maneira muito precária, através sobretudo de chafarizes, e portanto os chafarizes que geralmente tinham três torneiras, uma torneira para a classe alta, outra para a classe baixa e outra para os revendedores de água, que o faziam depois porta a porta na cidade de Lisboa. No interior de Portugal, e eu não resisti à tentação de colocar este slide porque ele é emblemático. No interior de Portugal, muitas vezes as iniciativas de criar sistemas de abastecimento de água vinham dos próprios cidadãos, e neste caso é um caso de uma pequena vila no interior de Portugal, perto da Serra da Estrela, em que o financiamento do abastecimento de água foi feito por imigrantes portugueses no Brasil, neste caso em Manaus. Foram eles próprios que financiaram na sua terra portuguesa o abastecimento de água. Em termos de mais próximos já dos nossos tempos, em 1972 o panorama ainda era muito limitado. Apenas 40% dos portugueses tinham distribuição domiciliária de água. O acesso ao saneamento apenas cobria 17% em termos de rede, e em termos de tratamento ele era inferior a 2,5% da população. Ou seja, no domínio do saneamento a situação era mesmo muito precária. Eu estou agora aqui com uma dificuldade de fazer andar a minha apresentação. Ora bem. Voltou. Para trás consegue, para frente não, é isso? Sim, penso que estou conseguindo. Bom, já consegui descobrir como funciona. No domínio dos resíduos, o panorama ainda era bastante pior, porque em 1996 Portugal tinha uma infraestrutura que poderemos dizer que era praticamente nula, ou seja, havia já um sistema de coleta de resíduos urbanos, mas todos eles, incluindo depois todos os outros resíduos de outras naturezas, industriais, comerciais, de serviços de saúde, etc., todos eles acabavam em lixões, ou seja, nós em Portugal temos 308 lixões e havia 341 lixões para 308 municípios. Ou seja, todos os municípios tinham pelo menos um lixão e alguns mais do que um, por questões de diminuir a distância percorrida, acabavam por ter mais do que um lixão. Portanto, este era um panorama drástico. E, portanto, em 1993, Portugal, entretanto, estava a acabar de aderir à União Europeia, à Comunidade Europeia, na altura como se chamava, àquela época, e éramos o pior país dos países que constituíam naquele ano, ainda antes dos países de leste aderirem, éramos o pior país em termos de indicadores ambientais na área da água, do esgoto e dos resíduos. E, portanto, entendeu-se na altura que era importante fazer uma reforma do sistema institucional e, desde logo, gostaria de salientar que a competência do saneamento básico, nas suas vertentes, tal como acontece no Brasil, é uma competência dos municípios. Ora, a maior parte dos municípios não tinham estrutura técnica nem financeira para dar conta dos desafios e, portanto, a progressão das taxas de cobertura e de atendimento e o nível e qualidade desse atendimento deixavam muito a desejar.
E, portanto, o Estado entendeu que, sem alterar a responsabilidade constitucional que os municípios tinham, deveria ter um papel mais ativo. E, portanto, colocou-se na legislação a possibilidade de o Estado poder ser parceiro dos municípios que entendessem estar disponíveis para serem parceiros. Vou-vos explicar de uma forma muito resumida como foi feito essa reforma. A reforma atendeu a maior participação do Estado, que essa participação não fosse feita através dos modelos tradicionais de administração pública, mas através de empresas com todas as prerrogativas de empresas próximas das privadas, portanto, aquilo que aqui se chamou a empresarialização do setor. Depois dividiu-se a cadeia do serviço em serviços em alta e em baixa, entenda-se produção de água e fornecimento aos municípios de água de qualidade e depois recolha dos esgotos e tratamento desses esgotos antes do seu destino final, e também os sistemas regionais para tratarem os resíduos sólidos. Outra grande aposta era a regionalização. Portanto, os municípios, na sua grande maioria, não tinham dimensão, nomeadamente populacional, que justificasse infraestruturas como Portugal desejava e com economias de escala e eficiência de operação, e, portanto, um dos desafios era criar empresas regionais para ganhar essas eficiências e essas economias de escala. Clarificar também em que medida o setor privado poderia participar e, de alguma maneira, criar as regras para essa participação. E, uma vez que o sistema passaria a funcionar de uma maneira mais empresarial, criou-se também a necessidade de um regulador e foi criado um regulador que é único para Portugal e que tem os três setores: a água, os esgotos e os resíduos urbanos. Portanto, em simultâneo, o Estado criou uma empresa, que é as Águas de Portugal, que era uma empresa 100% pública, mas com o tal regime de funcionamento de natureza empresarial, que ainda hoje se mantém. E criou uma sub-holding para a área dos resíduos, chamada Empresa Geral de Fomento, que tinha a seu cargo o setor dos resíduos. Portanto, as empresas participadas diretamente pelas Águas de Portugal atuavam na área da água e dos esgotos, muitas vezes até em simultâneo nas duas vertentes, e a Empresa Geral de Fomento apenas nas empresas de resíduos urbanos. O que é que elas faziam? Faziam consórcios regionais com os municípios, em que as Águas de Portugal ou a EGF detinham sempre 51% do capital ou mais, e os municípios distribuíam entre eles, de acordo com a população que cada um deles tinha à data da constituição da empresa regional, o restante capital, 49% ou menos, consoante as opções que os municípios quisessem fazer nesta matéria. E qual é a importância que isto muitas vezes também tinha para os municípios, e o que é que também aliciou os municípios para este modelo? É que, como são empresas de capital intensivo ao nível do investimento, estes investimentos eram feitos pelas empresas e ficavam parqueadas nas Águas de Portugal e na contabilidade das Águas de Portugal, e não oneravam, digamos, a despesa dos municípios ao nível dos seus investimentos, e, portanto, eles, desse ponto de vista, funcionavam como acionistas, mas, neste caso, funcionavam mais como clientes, porque não parqueavam nas suas contas os anos em que há recuperação do capital inicial de investimento.
E, portanto, isso levou a que muitos municípios vissem com muito bons olhos a adesão a sistemas regionais. No caso dos resíduos, houve uma adesão de 100% dos municípios, 100%. Ainda hoje, todos os municípios pertencem a consórcios regionais. No caso da água e do esgoto, nem todos aderiram, porque muitos tinham já soluções relativamente consolidadas e consideravam satisfatórias, mas ainda assim 80% da população portuguesa está coberta por sistemas regionais do grupo Águas de Portugal. Ao nível da regulação, como disse, o regulador hoje cobre e desde sempre cobre a área da água, do esgoto e dos resíduos, mas o seu estatuto foi mudando ao longo do tempo. Começou por ser um observatório, sem grande capacidade de emitir orientações e sanções, depois passou a IRAR, Instituto Regulador de Águas e Resíduos, em que a tutela era ministerial, e há uns anos a esta parte é uma entidade reguladora independente, depende do Parlamento, não, é inamovível, os seus administradores nem podem repetir mandatos, mas também não podem, a não ser que tenham alguma situação gravosa de desempenho, ser substituídos, e são eles que definem as tarifas, os níveis de serviço e têm poderes sancionatórios para com as entidades reguladas. Bom, assim muito simplesmente vou dar aqui um salto no tempo, não vou explicar muito bem como é que este caminho foi feito, mas vou dizer que as metas que resultaram desta governança nova a partir de 93. Na água, o serviço em 93 andava em torno dos 80%. Fechou o seu som. Estão a ouvir? Agora sim, agora sim. Então, desculpem, onde é que deixaram de ouvir? Então, logo no início aí. Aí, nesse slide, no início desse slide. Pronto, então estava eu a dizer que, em resultado dessa nova governança, no setor da água, nós passámos de 80% de cobertura da população portuguesa para 91% em 2011, para 95% em 2020 e atualmente estamos já acima dos 98%, 99%. E também agora os poucos que não têm é porque estão em situação que não justifica fazer extensão de redes, porque tem água a partir de outras origens, mas serão seguramente máximo 2% da população portuguesa. Ao nível do saneamento, dos 30% que tinham serviços completos de drenagem e tratamento, passámos para 76% em 2011, atingimos em 2020 90% e julgo que neste momento também não é de esperar que se vá muito além destes 90%, uma vez que os outros têm uma localização de tal forma dispersa no território que economicamente não é viável e, portanto, tem soluções locais através de fossas sépticas que resolvem o seu desempenho ambiental. Em termos de qualidade da água, houve também uma grande melhoria, como podem ver. Portanto, em 1970 e 1993, da água que chegava à casa dos que já tinham abastecimento, 50% tinham água de qualidade, dos outros 50% a qualidade era duvidosa. Neste momento, dos que recebem água, que são os tais 99% dos portugueses, em 99% dos casos tem uma água de excelente qualidade, ou seja, hoje toda a gente em Portugal bebe água diretamente da torneira e consome água com toda a garantia de que essa água tem uma boa qualidade.
em qualquer ponto do país. Ao nível dos esgotos, não basta muitas vezes ter rede e ter estações de tratamento de esgotos, é preciso que elas funcionem adequadamente. A melhor maneira de ter esse reconhecimento público é através dos mais de 444 galardões de bandeira azul que são atribuídos às praias portuguesas por entidades que são externas a Portugal e que mostram bem da qualidade das águas balneares, das águas dos nossos rios, e isso é a melhor prova de que elas estão a cumprir bem o seu papel e aquilo para que foram projetadas. O modelo regional foi um grande desafio, como vos disse, e, portanto, ele serviu para a água, serviu para os esgotos, serviu para os resíduos e, basicamente, foi conseguido através de incentivos, por um lado, ao financiamento, por muito diálogo e também por alguma pressão de regras ambientais ao nível das penalizações de quem não cumprisse regras. No caso dos resíduos, a título de exemplo, nós passamos das tais 341 lixões de 1996, passamos para eliminação completa e encerramento e recuperação paisagística dos lixões em 2002 e uma rede de infraestruturas completamente cumprindo as regras europeias ao nível da disposição e valorização final dos resíduos em 5 anos. Portanto, em 2002, fevereiro de 2002, encerramos o último lixão em Portugal. E, portanto, iniciámos também de uma forma bastante significativa a coleta seletiva para fazer coleta de resíduos especiais, nomeadamente de embalagens, todos aqueles que eram passíveis de serem valorizados. Ao longo deste tempo, estes 30 anos, a evolução dos consórcios regionais conheceu mudanças, quer na água, quer nos resíduos. Trago aqui a título de exemplo o que aconteceu nos resíduos. Quando, em 1996, iniciámos a política, criámos 40 consórcios. Depois, esses consórcios, em 2005, passaram a 29, através de fusões, para ganhar escala e maior eficiência. E em 2010 passaram a ser 23. São atualmente os que ainda estão em operação. Temos 23 sistemas regionais que servem 308 municípios. Em termos de organização do setor da água, portanto, basicamente temos o regulador ambiental, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, temos uma Comissão Nacional da Água que dá pareceres, emite pareceres, mas sem serem vinculativos. Temos já a Águas de Portugal, que é um operador nas parcerias com os municípios, quer na distribuição, quer na produção. Temos os municípios isoladamente ou os municípios a fazerem concessões a privados quando desejam fazer com privados. E depois temos o Parlamento que, de alguma maneira, superintende o regulador. E depois temos um regulador que dá orientações a todas as entidades gestoras, quer de água, quer de esgotos. No setor de resíduos houve uma alteração em 2015. Essa alteração resultou da intervenção dos problemas financeiros que Portugal atravessou por causa do subprime e, portanto, houve a privatização da Empresa Geral de Fomento, que era a subholding dos resíduos e, portanto, hoje o parceiro dos municípios nos resíduos sólidos já não é as Águas de Portugal, mas sim a Empresa Geral de Fomento. O que eu vos gostava de chamar a atenção, porque muitas vezes isto passa despercebido, é que é uma privatização da concessão, não é uma privatização dos ativos, ou seja, os ativos continuam a ser públicos e no final da concessão volta a haver a possibilidade de fazer um novo concurso, uma nova licitação para encontrar um parceiro para os municípios, ou os municípios têm a prerrogativa
de manterem o sistema só com capital municipal, se assim o desejarem. Portanto, faltam cerca de 10 anos para chegar ao final das concessões deste período. Portugal tem coleta indiferenciada universalizada, ou seja, todos os portugueses dispõem de coleta indiferenciada. Também todos os portugueses nas aldeias mais rurais que se possam imaginar têm serviço de coleta seletiva de embalagens de plástico, papel cartão ou de metais ou de vidro. Portanto, é um serviço que está universalizado. Qualquer português ou encontra um contentor a 200 metros se for em zona urbana ou a 400 metros da sua casa se for uma zona mais rural. Mas todos dispõe desse serviço. Desde 1 de janeiro de 2024, na área dos resíduos, tornou-se obrigatório que os municípios desenvolvam a coleta seletiva dos biorresíduos, ou seja, dos resíduos orgânicos. É algo que ainda está relativamente, em termos percentuais, ainda incipiente, mas os municípios mais urbanos já têm uma percentagem significativa de cobertura. Também todos os portugueses dispõem de serviços municipais para a recolha que em Portugal nós chamamos monos, também chamamos de monstros, que são frigoríficos, sofás, colchões, tudo aquilo que é volumoso e que, em vez de ser depositado na via pública, tem dias próprios para fazer essa coleta. Os resíduos de jardim também têm uma coleta, na maioria dos municípios, autónoma, sobretudo quando há importância para fazer compostagem, porque eles são estruturantes para um bom composto. Chamava a atenção que toda esta política necessita muito dos cidadãos e das questões de cidadania, sobretudo a dos resíduos, e, portanto, há aqui um papel muito significativo da comunicação e da importância da comunicação para se atingirem metas e para se conseguirem resultados. Ou seja, todos são parte do problema, mas também todos são parte da solução. Iria agora, então, entrar na componente da sustentabilidade económica e, portanto, dentro da sustentabilidade económica, dizer aquilo que são características das tarifas em Portugal. As tarifas devem cobrir todos os custos, desde os custos de amortização, de operação, os custos fiscais, os custos financeiros e, portanto, ainda, em alguns casos, têm de terem atenção valores para reserva para futuros investimentos e também os valores para remunerarem os acionistas. A remuneração acionista ela está estabelecida e o regulador não deixa que ultrapasse esse valor. São obrigações do Tesouro, que são variáveis, dependem dos desempenhos económicos e depois tem a esse desempenho, a esse valor das obrigações do Tesouro, somam-se 3%. Eu diria que, em média, a remuneração acionista anda em torno dos 4, 5%. Conheceu uns valores um pouco maiores no tempo da crise financeira, mas o valor normal é esse. As tarifas dos serviços de água são cobrados por todos os municípios, todos, sem exceção. Mais de 95% dos municípios seguem o modelo tarifário recomendado pelo regulador, com uma componente fixa e uma componente variável. Mais de 90% também dos nossos municípios segue as recomendações da estrutura tarifária, ou seja, dos escalões e do tipo de clientes.
se são domésticos, industriais ou comerciais ou se são sociais. 220 municípios dos 308 têm tarifas e praticam tarifas sociais e também alguns deles têm tarifas familiares. As familiares destinam-se a não penalizar as famílias grandes por causa do tema dos escalões. E a tarifa média, atualmente, o ano 2023, que é aquela que já está apurada em termos médios, anda em torno de 1,54 € por metro cúbico. No que diz respeito às tarifas de esgotamento sanitário, também todos os municípios cobram aos municípios que têm sistema, só 10% aqui ainda não estão ligados, mas os que têm fossa séptica também podem aderir à tarifa e, nesse caso, a entidade gestora vai fazer a limpeza de fossa 2 ou 3 vezes durante o ano, mediante um pagamento que seria igual àquele que pagariam se estivessem ligados à rede pública. 95% também dos municípios cobram com tarifa fixa e com tarifa variável, em que a variável está indexada ao consumo da água. Há municípios que cobram 80% do consumo de água e outros consomem integralmente, ou seja, os 100%, o volume de água que entra em casa, consideram que sai pelo esgoto. 90% dos municípios também observam as recomendações do regulador em termos de estrutura e a tarifa média, neste caso, anda em torno de 1,32 € por metro cúbico. Em alguns casos, não muitos, este valor cobre também o custo da drenagem pluvial, mas não é ainda uma questão generalizada. Portanto, não existe uma tarifa própria para drenagem urbana. O nosso plano estratégico, que é o PENSARP 2030, prevê essa reflexão, mas ainda não é um caso que esteja em aplicação. Tem muita dificuldade de se encontrar um modelo que seja relativamente consistente para fazer essa faturação. Ainda assim é algo que está a ser estudado. Ao nível dos resíduos, nós seguimos muito conceitos que foram percorridos nos últimos anos, em que hoje consideramos que a questão dos materiais, da economia circular, é um papel relevante e, portanto, queremos que os cidadãos sintam, de alguma maneira, que com gestos de bom comportamento cívico, a sua tarifa pode baixar se conseguirem separar bem os materiais valorizáveis. É uma forma de reduzir o custo global da operação e, portanto, é nesse sentido que as tarifas têm acompanhado também esse percurso, digamos, mais conceptual das políticas públicas ao nível mundial. Gostava aqui de chamar a atenção que, ao contrário do Brasil, nós destrinçamos aquilo que é a limpeza pública daquilo que é o manejo de resíduos urbanos, ou seja, entendemos que a limpeza pública é um serviço coletivo que não está diretamente indexável a um cidadão. Eu posso estar numa cidade, por exemplo, muito turística, como é o caso agora de Lisboa, em que os turistas influenciam muito a limpeza pública e, portanto, não tenho de honorar as pessoas que estão nas suas residências por um efeito que não é promovido por elas. Daí que, no caso da limpeza pública, por exemplo, os municípios que têm, por exemplo, muito turismo, usam ou algo parecido com o vosso IPTU, mas neste caso seriam sempre também os cidadãos a pagar, mas têm agora um imposto
turismo, por exemplo, pelas dormidas em hotéis, que vão geralmente financiar a limpeza pública. As nossas tarifas cobrem apenas o manejo de resíduos urbanos e os nossos planos de gestão são também diferentes. Os municípios fazem os planos de limpeza pública e os sistemas regionais o manejo de resíduos urbanos. Não existem, portanto, como vos disse, tarifas de limpeza urbana, portanto, elas são suportadas pelo orçamento municipal ou através de algo muito similar ao IPTU, como vos disse, ou através de taxas de turismo. No caso dos resíduos urbanos, elas são indexadas também ao consumo da água, embora os tais 1 ou 2% que não têm ligação aos sistemas de água possam não vir a ser contribuintes como deveriam da parte de resíduos, embora disponham do serviço. 90% do tarifário, 90% dos municípios, desculpem, têm também duas componentes tarifárias, uma componente fixa e uma componente variável. A fixa associada aos custos fixos e a variável associada aos custos variáveis que estão introduzidos ao longo de toda a cadeia que promove esta prestação de serviços. Gostaria de vos dizer que nós chegámos no ano 2000, chegámos a estudar a hipótese de fazer a cofaturação com os serviços de eletricidade, que eram na altura mais universais e, portanto, cobriam mais população, mas na altura as empresas dos serviços elétricos não estiveram muito disponíveis para fazer isso e, portanto, passámos a fazer a cofaturação nos serviços de água, porque eram serviços também municipais e, portanto, foi mais fácil convergir com esse tipo de solução. Bom, como pode resultar daquilo que vos fui dizendo, nós em Portugal, o que nos distingue ao nível do saneamento básico é não integrar os serviços de limpeza urbana. De resto, temos a água, os serviços de esgoto, os serviços de águas pluviais, a drenagem e os de coleta e tratamento de resíduos urbanos. Uma característica destes investimentos é que eles têm uma característica de capital intensivo, têm amortizações muito longas, depende, nos resíduos estão geralmente mais baixas, mas na água e nos esgotos podem ir até aos 50 anos. Ao longo dos 50 anos, os custos do CAPEX acabam por ser marginais face aos custos OPEX e, portanto, tem de ser dada muita atenção à eficiência para que os nossos cidadãos depois não tenham de pagar tarifas acima daquilo que é considerado adequado por falta de eficiência das entidades que gerem estes sistemas. Uma das questões que é vital para fazer uma boa base tarifária é que as entidades tenham uma boa contabilidade analítica, de maneira a que possam determinar com clareza aquilo que são as várias componentes dos seus custos e, nomeadamente, possam saber aquilo que são os custos fixos e os custos variáveis na água, no esgoto e nos resíduos, uma vez que eles apresentam diferenças muito significativas. Eu trago-vos aqui uns gráficos de um estudo que fiz em 2007, na altura com base numa contabilidade analítica da empresa onde na época prestava serviços, a título de exemplo, mas gostava ainda de vos chamar a atenção que com este nosso modelo de sistemas regionais, quando vocês ouvirem falar de tarifas em Portugal, têm de ter sempre em atenção que há dois tipos de tarifas. Há uma tarifa que é aquela que os municípios
acabam por pagar aos sistemas regionais, quer seja pela água que consomem, pelo tratamento de esgotos que lhe é feito ou pelo tratamento e valorização de resíduos. Portanto, essa é a tarifa do município para o sistema regional, e depois há a tarifa que cada um de nós, como cidadão, paga junto do município. É óbvio que, se tudo isto funcionar bem, a tarifa ao cidadão já incorpora os custos que o município teve com o pagamento da tarifa ao sistema regional. Portanto, esta é a base do nosso sistema na maioria dos municípios. Também agora, com base no tal dito estudo de 2007, na época, por exemplo, uma tonelada de resíduos, gerir uma tonelada de resíduos custava em torno de 100 euros, sendo que 70% desse custo estava do lado da coleta e 30% do lado da disposição final. E também dizer-vos que uma família de 3 pessoas, com a captação que em Portugal se observa, produz ao fim de um ano algo muito próximo da tonelada, ou seja, 1 quilo e pouco por cada cidadão por dia, e portanto dá cerca de 1 tonelada no final do ano. O que quereria dizer que, para recuperar esse custo, cada família de 3 pessoas deveria pagar um valor em torno de 8,5 euros por mês. Já vamos ver que paga um pouco menos, um pouco mais à frente, e por isso é o único serviço que ainda tem alguma componente deficitária em Portugal na área do saneamento. A coleta seletiva, ela é suportada por quem coloca os produtos no mercado e, portanto, em ambiente que seja eficiente, os municípios nem ganham nem perdem por fazer esta coleta, porque são ressarcidos pelas empresas que colocam os materiais no mercado através do valor de contrapartida. Ou seja, quando compram o papel cartão, quando compram o vidro, quando compram as embalagens metálicas, pagam um valor que à partida está estabelecido que, se for um ambiente eficiente de operação, cobre os custos. Atualmente, se atualizarmos aqueles valores de 2007 com base na inflação, eu diria que devemos estar perto das 200 euros por gestão integral de 1 tonelada de resíduos. Não se alterou significativamente a parcela que é da disposição final da parcela dos custos. Ela altera-se regionalmente, pode ter um maior ou menor componente, mas não se alterou de uma forma significativa. Houve em Portugal uma generalização de cobrança de tarifas. Em 2000, quando nós estávamos ainda no início deste processo e a encerrar os lixões, 30% dos municípios ainda nem tinha sequer tarifa de resíduos urbanos. Atualmente, em 2023, já todos praticam tarifas e já se recupera cerca de 70% dos custos totais da gestão dos resíduos urbanos. Tem agora aqui para os últimos anos, para os últimos cerca de 10 anos, como é que evoluíram os gastos dos serviços, a cobertura de gastos nos serviços regionais. Como podem ver, nos serviços regionais todos estão acima do custo, ou seja, não temos empresas regionais deficitárias. No caso dos municípios, na água, em média, já se recupera os custos. No saneamento, muito próximo disso, mas pode haver uma subsidiação cruzada, ou seja, os municípios cobram um pouco mais na água e têm uma tarifa um pouco mais baixa nos esgotos, mas a soma das duas acaba por ultrapassar os custos também das duas, em cerca de 1%. No caso dos resíduos, sobretudo nos últimos anos e sobretudo depois da pandemia e da crise energética, eu julgo que os municípios não foram capazes de acompanhar o aumento de custos que houve, sobretudo
devido aos combustíveis e devido às questões também da atualização da mão de obra, que era uma mão de obra que conheceu uma significativa incremento. Bom, as tarifas da água e dos esgotos têm sido muito estáveis ao longo do tempo, até abaixo da inflação. Isso não aconteceu nos resíduos, portanto, nos resíduos conheceram um incremento, eu diria, as razões devem ser um pouco as que falei, a questão da energética e da mão de obra. Também, ao nível das tarifas finais, não houve, assim, grandes mudanças ao longo do tempo. Hoje, quando digo hoje, em 2023, um português que consuma 10 metros cúbicos por mês paga cerca de 30 euros no somatório do serviço de água, de esgoto e de resíduos. O de água é a parcela um bocadinho maior, depois o esgoto e logo a seguir os resíduos. Em termos de sustentabilidade, poderemos dizer que houve alguma evolução. Portanto, em Portugal, desde 1868, com a criação da Companhia das Águas de Lisboa, passámos a ter tarifas de água na cidade de Lisboa, depois foram-se generalizando ao restante território. Depois, mais tarde, nos anos 70, quando começámos a ter maior serviço de coleta e tratamento de esgotos, passámos a cobrar também os esgotos junto com a fatura da água. Alguns municípios mais urbanos colocaram os custos da drenagem na contabilidade e passaram a cobrar na parte que diz respeito ao esgoto também a parte da drenagem. Este é que não é universal, é sobretudo típico dos municípios urbanos. E a partir do momento em que começámos a ter serviços de resíduo com destino final, portanto, a partir de 2002, passámos a cobrar claramente a totalidade do serviço, quer de coleta, quer de tratamento dos resíduos urbanos. A limpeza urbana, como já vos disse, é a única que não é cobrada através de cofaturação. E agora, umas palavras muito rápidas sobre a cofaturação. Portanto, nós cobramos, através da fatura de água, todos os serviços. A fatura tem uma estrutura que é recomendada pelo nosso regulador, a Entidade Reguladora de Serviços de Água e Resíduos, que, como vos disse, praticamente a maioria dos municípios em Portugal, mais de 90% cumpre. Ela distingue muito claramente aquilo que é a parcela da água, do esgoto, dos resíduos e dos impostos, e, portanto, se algum destes serviços, por exemplo, o cidadão não tem serviço de esgotos, naturalmente esta parcela há de ser zero. Tem informação sobre as formas de pagamento e hoje em dia há muitas entidades gestoras que com um celular têm uma aplicação em que as pessoas podem conhecer todo o seu historial económico e de relacionamento e até podem pagar através do celular e conhecer as datas limites de pagamento, emitir referências para pagar bancariamente. Temos uma estrutura também que obriga a que, no mínimo, durante o ano, haja pelo menos 2 leituras reais do hidrómetro. Portanto, as outras podem ser feitas por estimativa, mas pelo menos 2 têm de ser reais, sob risco de poder haver lugar a que o cidadão possa fazer reclamação. É colocada com clareza o período de faturação a que diz respeito, há um gráfico de consumos faturados e há um código de faturação eletrónica, uma vez que todas as entidades têm de caminhar para a faturação eletrónica até o próximo ano. A cofaturação permite também que os cidadãos possam conhecer aquilo que é o custo fixo e o custo variável que está a ser debitado em cada um dos 3 serviços,
aquilo que é a taxa de gestão de resíduos, a taxa de recursos hídricos, de água e a taxa de esgotos e também a taxa que o próprio regulador cobra para os serviços de regulação e os impostos que são aplicados. Ou seja, é uma fatura completamente discriminada. Da mesma maneira, vêm discriminados todos os acertos de faturação. Cada vez que há uma leitura real, há um reacerto relativamente àquilo que foram as faturações feitas anteriormente com consumos estimados. Finalmente, a fatura apresenta, no caso da água, indicação sobre os indicadores de qualidade da água que a entidade gestora obteve pelo regulador e que está disponível, e portanto fica a saber se a sua água cumpre todos os requisitos ou se houve algum problema. Tem informação sobre o cumprimento de parâmetros de descarga dos esgotos e também em que medida a sua entidade gestora cumpre os requisitos da descarga de esgotos nos meios receptores, porque isso faz alterar a tarifa. Quem cumpre menos tem tarifas necessariamente mais altas através da taxa de gestão de recursos hídricos. E a destinação final dos resíduos também fica a saber qual é a parcela que foi valorizada e a parcela que não teve valorização, seja valorização material, seja valorização energética. E, portanto, desse ponto de vista, os cidadãos ficam com informação para pressionar a sua entidade gestora a fazer investimentos nas áreas em que haja vulnerabilidades maiores do desempenho ambiental. Era isto que queria partilhar hoje convosco e, como disse, fico disponível não só para trocarmos aqui algumas impressões e peço desde já desculpa por vos ter consumido muito tempo, mas ao mesmo tempo também a minha disponibilidade para, em algum tema que possa merecer maior curiosidade, um dia fazermos uma sessão para aprofundar alguma área que seja do vosso interesse particular. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Carlos Martins, foi extremamente interessante, eu imagino que esteja falando por todos. Você foi falando aí, eu fui fazendo 500 mil paralelos com os nossos problemas. Antes de passar a palavra para o Luiz Firmino, que já está com a mão levantada, eu quero dizer que Mário Menel, que é o presidente da Academia Nacional de Engenharia, que não estava no início da sua apresentação, está agora conosco. Eu pergunto se o Mário Menel quer falar alguma coisa ou seguimos em frente. Menel. Elmo, eu gostaria de me justificar, porque eu estava numa banca de examinador na Fundação Getúlio Vargas. E me atrasei, então demorou um pouco mais do que estava previsto, eu atrasei. Mas eu gostaria de cumprimentar o Carlos Martins pela apresentação, porque eu vi uma parte dela muito interessante. Então, eu estou aqui agora para participar aí dos debates, ver o que é que nós temos de dúvida, primeiro com o Luiz Firmino aí. Obrigado. Obrigado, Menel. Então, Firmino, a palavra é sua. Depois eu também tenho algumas... Bom, quem quiser, por favor, levanta a mão. E, ao final, eu também tenho algumas observações. Firmino. Boa tarde. Firmino, seria bom para o Martins você, rapidamente, em uma frase, se apresentar. Não precisa, eu já ia começar falando, a gente já se conhece há bastante tempo. Bom, tá bom. Eu já ia começar dizendo isso, apesar da gente já se conhecer há muito tempo, desde que eu fui presidente do INEA, foi a primeira vez que eu o encontrei lá em Portugal, então já se vão aí quase 15 anos, e depois acompanhei a trajetória dele, principalmente como ministro de Estado lá, e todo esse trabalho de resíduo, e já fiz vários intercâmbios, mas parabenizando aí a apresentação bem completa, nunca esgotam as questões, né, cara? Então, eu fiquei com algumas questões aqui que já são coisas que eu venho pesquisando aqui, tentando entender. Uma dúvida que eu fico, logo no início, cheguei até a levantar a mão, depois eu falei, não, vou deixar para o final, essa trajetória de 93 até 2002 e depois até hoje, como que a União Europeia influenciou nesses prazos
seja pelas suas diretivas quadro, que tem metas e que, se o país não atender, pode sofrer sanção, ou seja pelos fundos comunitários e o tamanho do investimento que eles fizeram e de que forma que isso entra, isso é não oneroso, é oneroso, porque você disse que a tarifa tem que pagar todos os custos, né? Mas será que tem algum dinheiro que entrou aí que não entra como não oneroso para quem aderiu ao sistema? Enfim, essa relação com a União Europeia acho que é bem interessante para a gente entender. Muito. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, mas já estão aqui. Esta questão do Firmino é bastante interessante. Dizer que eu muitas vezes costumo dizer que de alguma maneira a nossa política, sobretudo a de resíduos, na água e no esgoto, essa influência não é tão nítida, mas nos resíduos eu diria que é quase uma europeização da política europeia, mas não é o caso de Portugal. Portanto, as diretivas, entendam que as diretivas europeias funcionam para nós como o marco legal brasileiro decidido em Brasília pelo governo federal, não é? Portanto, nós aqui em Portugal, ou Espanha, ou França, é como São Paulo, Rio de Janeiro ou Pernambuco, relativamente à Federação Brasileira. Portanto, cada um dos países tem de cumprir as metas, ainda que todos eles tenham maneiras diferentes de as cumprir e possam fazer planos e estratégias adequadas ao seu contexto. Portanto, o contexto português é bastante diverso de um país como do centro da Europa ou do norte da Europa, e portanto nós geralmente temos modelos mais parecidos com a Espanha, com a França, do que propriamente com os países nórdicos. E portanto, agora as metas são iguais para todas e nós temos de encontrar a estratégia para o nosso contexto que permita cumprir as metas. Desse ponto de vista, sim, a pressão das metas europeias influenciou e influencia a nossa política de resíduos da mesma maneira que influencia em todos os restantes países europeus. Do ponto de vista dos prazos, é óbvio que aqui eu diria que os prazos, e Portugal, como foi muito rápido a cumprir alguns prazos, sobretudo no início, com uma estratégia que julgo que foi inteligente, que foi dar prioridade às zonas mais urbanas para que pudéssemos mais rapidamente apresentar resultados de população servida, porque isso também levou a que a Europa visse com bons olhos, digamos, o caminho percorrido, porque a nossa curva de taxa de crescimento de população servida com serviços de água e água de qualidade, com serviços de esgoto e com bom desempenho ao nível do tratamento do esgoto e da rejeição no meio natural e da qualidade dos meios hídricos. E depois nos resíduos e também a taxa de valorização dos resíduos, quer material, quer energética, é óbvio que nos colocou numa situação boa. Nós ocupamos na água, estamos praticamente no melhor que se faz na Europa, na água e no esgoto. Nos resíduos, estamos a meio da tabela. Se vocês consultarem a estatística do Eurostat, vão encontrar Portugal praticamente sempre entre a 10ª e a 13ª posição nos 26 Estados-membros, consoante o indicador que eles estejam a analisar. Em termos de metas, nós estamos sempre a meio da tabela. Não somos os melhores, mas estamos seguramente na média, às vezes até estamos quase em cima mesmo da média europeia. Do ponto de vista daquilo que é o financiamento, essa questão é muitas vezes muito colocada quando vou ao Brasil, mas eu gostaria de ter aqui uma palavra muito clara nesta matéria.
Como disse ao longo da apresentação, os custos de investimento são marginais ao fim dos 50 anos, quer em qualquer das três áreas, da água, esgoto ou resíduos. Ao fim do período da vida útil das infraestruturas, o valor do investimento e as amortizações dos investimentos são marginais. Isto quer dizer que os apoios ao investimento surgem apenas como uma ajuda que leva a que os decisores avancem para políticas públicas consequentes, não que elas se sustentem com base nos apoios ao investimento. Portanto, este era um primeiro aviso que gostava de deixar claro. Nunca ninguém acredite que com apoios ao investimento dá sustentabilidade à política pública nestes domínios. A outra questão é, tal como os municípios brasileiros recebem dinheiro da Federação, do orçamento da Federação, Portugal é um contribuinte para o orçamento da União Europeia, como é a Alemanha, como a França, Depois, no orçamento que a União Europeia faz, ela redistribui o orçamento tentando políticas de coesão, ou seja, tentando apoiar aqueles que precisam mais de apoio em determinadas áreas estratégicas para que haja mais coesão europeia e mais igualdade entre os vários Estados-membros. Portugal alocou desse apoio que vem da União Europeia. Enquanto os franceses apoiam, por exemplo, muito a agricultura, nós alocamos as políticas de ambiente, e dentro das políticas de ambiente, a dos resíduos, a dos esgotos, a dos transportes, por exemplo, a questão da energia elétrica, etc., porque eram aquelas que nós considerávamos mais estratégicas. Portanto, enquanto país membro da União Europeia, cabe-nos a nós apresentar um plano onde é que queremos alocar o financiamento europeu. Se eu me pusesse num paralelo com o Brasil, era como se cada um dos Estados brasileiros pudesse dizer no orçamento da Federação Brasileira que da parte que lhe cabe desse orçamento queriam alocar à rede rodoviária, às escolas, à cultura ou outra política pública qualquer. Portanto, não entendam que a União Europeia mandou o dinheiro a fundo perdido, que isso às vezes pode ser ilusório, porque ela só o manda, primeiro, só manda depois de já estarem feitos os investimentos. E vem cá ver se eles estão a funcionar e estão a cumprir aquilo que é o seu desígnio. Só depois disso é que vem o financiamento. E ainda assim, quando vem, há uma parte que vem através da coesão, porque Portugal, numa determinada área, precisa de se alinhar com a média europeia, e, por exemplo, agora Portugal está a perder muitos fundos de coesão porque os países de leste que entraram mais tarde na União Europeia estavam numa situação mais débil e hoje são os principais destinatários dos fundos de coesão. Mas sim, recebemos alguns fundos que foram bons para ajudar a que estas políticas fizessem os investimentos iniciais. Mas agora a sustentabilidade é bem mais importante. Bom, obrigado. Vou passar a palavra aqui para o Marco Aurélio. Tem alguma pergunta, Marco Aurélio? Muito obrigado, Dr. Gerson Kelman. Conhecendo o Carlos já há muito tempo, queria só destacar um ponto que ele trouxe, que eu acho relevante, que no Brasil realmente a gente sabe que os investimentos, a gente depende muito mais do setor privado do que do setor público. Como ele estava falando, o recurso veio muito da União Europeia. Então, no Brasil, como a gente vem observando, existe uma tendência de falar só da cobrança conjunta junto à conta de saneamento, né? Essa é a grande vamos dizer, tendência. Mas a própria USP já fez um estudo, e assim como o Carlos Martins mencionou, existe uma grande possibilidade de fazer essa cobrança na conta de energia elétrica, né? Até mesmo porque, já ouvi falar até na Conlurb, onde a gente já teve a oportunidade de prestar serviço, existe uma correlação do consumo de energia e da geração de resíduos muito mais próxima
né? Aquelas pessoas, aquelas famílias que têm mais poder aquisitivo e por isso geram mais resíduos, elas consomem mais energia elétrica. Já na questão do saneamento básico, essa correlação não é tão lógica assim, porque no final né, do dia todo mundo precisa tomar banho, lavar comida, lavar, né? O consumo de água não existe uma correlação tão direta, né? Então essa correlação da energia é muito interessante e ajuda, claro, a amortizar os investimentos. Quanto maior a adimplência for, mais é possível realmente viabilizar os investimentos pelo setor privado, né? Então, gostaria só de reforçar essa tendência, até mesmo porque os projetos hoje de tratamento de resíduos estão cada vez mais focando na geração de energia elétrica. Então, nada mais lógico do que essa possibilidade de cobrança na conta de energia elétrica. Seriam esses comentários aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu aqui não estou vendo mais nenhuma mão levantada, então Martins, você podia tirar a apresentação agora? Eu vou querer fazer alguns comentários. Eu estava aqui a ver se consigo entender-me com isto. Não, tá bem, tá bem. É que eu também não estou. Eu aqui me perdi também e já não vejo todo mundo. Eu gostava de atirar, mas não sei. Não, tranquilo, tranquilo. Eu não tenho mais mão levantada. De desligar tudo. Não faça nada. Eu queria fazer alguns comentários e, eventualmente, você talvez fazer um comentário em cima do meu. O primeiro eu estava vendo a sua apresentação e esperando para ver como é que é a tarifa, como é que é a conta de água em Portugal, e fiquei satisfeito em ver que ela é binômia, né? Tem uma parte fixa para, eu suponho que seja euros por mês, né? Uma parte fixa para remunerar, para pagar pelo CAPEX, pela infraestrutura à disposição, use ou não use, e tem uma parte variável proporcional aos metros cúbicos consumidos. Isso, eu não queria perder a oportunidade, sabe, Martins, aqui no ambiente aqui do Brasil, para mencionar que isso faria toda a diferença aqui para nós, porque nós temos em vez de termos uma tarifa binômia, que tem a parte fixa, nós temos uma coisa que, tanto no setor de águas quanto no setor de energia elétrica, o mesmo, a meu ver, defeito, que é cobrar um consumo mínimo, quer dizer, ou seja, substituir a cobrança pela infraestrutura à disposição por um consumo mínimo. E isso é absolutamente não compreendido pelos consumidores, porque desestimula o uso racional, a economia, etc., porque a tendência é se eu tenho que consumir no mínimo 10 metros cúbicos em alguns lugares e outros, aqui no Rio, 15 metros cúbicos, eu vou deixar a torneira aberta e tal. Então, essa primeira coisa é só de reconhecer que em Portugal não tem esse defeito que temos aqui. O outro ponto, o Marco Aurélio falou da cofaturação no caso da energia elétrica. O problema de agregar numa única conta diversos serviços é o aumento da inadimplência, né? Porque a conta vai ficando... Eu sei, o cidadão tem que pagar tudo, mas o setor de energia elétrica tem um pouco de resistência de aceitar a cobrança de outros serviços na conta de luz, porque na ótica do setor elétrico, vamos dizer, a conta fica mais alta e tem uma possibilidade de inadimplência, a não ser que se separe. Então. Bom, um outro rápido comentário é que fiquei também impressionado com a remuneração acionista que você mencionou, 4% a 5%. Aqui entre nós, estamos falando de remuneração real, quer dizer, não é nominal, né? E uma remuneração, quer dizer, não é com a inflação, é remuneração real. E a remuneração de 4% a 5% aqui no Brasil seria considerada insignificante. Quer dizer, e por que é diferente? Porque o ambiente, a segurança jurídica em Portugal é muito maior do que no Brasil, e eu atribuo a diferença entre 4% em Portugal e no Brasil, no mínimo 8%, e frequentemente muito mais do que isso, a nossa insegurança jurídica. Também aponto com inveja quase que em Portugal vocês têm um regulador único.
É o caso que nós temos no setor elétrico brasileiro, mas não no setor de águas. E o setor de águas, por razões constitucionais, então, não conseguimos isso, mas certamente é melhor ter um regulador único do que a pulverização que nós temos com mais de uma centena de reguladores que temos no Brasil hoje, né? Na mesma linha da questão constitucional, me impressionou o que você contou, que em 93, quando Portugal aderiu à União Europeia, vocês tiveram que fazer, não sei se bem se foi uma reforma constitucional ou legislativa, mas que permitiu que os estados fossem parceiros dos municípios, que os municípios, como você bem explicou, não tinham condições de... enfim, não tinham condições técnicas, econômicas para resolver os problemas de saneamento. E isso é igualzinho no Brasil, só que você explicou também outra inveja. Eu estou aqui desfiando uma novela de invejas aqui. Você disse que a maior parte dos municípios aderiu à ideia da prestação regionalizada. Aqui, lá atrás, no ano 2001, quando o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso, foi feito um projeto de lei, o 4147, que tinha um espírito parecido, quer dizer, os municípios fariam adesão à participação numa escala de uma prestação regionalizada, não, com o único objetivo de não ter que colocar no orçamento do municipal a infraestrutura necessária para prestar o saneamento, que seria algo feito por a empresa em capital privado. Aqui nós não aprovamos a lei de 2001, aprovamos uma lei posterior que permite que o município cobre uma outorga, quer dizer, que receba não só não tenha que gastar dinheiro, mas recebam um volume de dinheiro para conceder fazer a concessão do saneamento. Então, isso tem deformado bastante a nossa situação. Por último, uma pergunta de curiosidade. Você disse que lá atrás, eu acho que na virada do século, os chafarizes tinham 3 torneiras. Uma para ricos, outra para pobres, outra para vendedores. Como é que era organizado isso? Os ricos pagavam mais ou apenas por serem aristocratas tinham um direito natural a uma fila menor? Eu fiquei curioso com essa situação lá atrás. Obrigado, Martins. Muito bem, então há aqui um conjunto de situações, vou tentar ser um pouco sintético, porque isto demoraria muito a falarmos aqui de alguns temas. Eu ia só falar aqui relativamente aí ao meu amigo, falou aí do tema do cofaturamento com a energia elétrica, é um pouco a questão que o Gelson acabou agora de explanar. As empresas de eletricidade aqui em Portugal recusaram na altura liminarmente por causa do tema de poderem vir a ter problemas de recebimento derivado de estarem a cofaturar outros serviços. O que é que acontece com a contratação com os serviços de água? Como a água, o esgoto e os resíduos são todos serviços municipais, as pessoas, quando fazem o contrato da água, e toda a gente quer o contrato da água, fazem um contrato que é triplo. Elas fazem logo o contrato de água, fazem o contrato de esgoto e fazem o contrato de resíduos. Ou seja, nesse contrato é dito que se não pagarem a fatura, pode haver o corte da água. O que já não é válido se a empresa de eletricidade cobrasse os serviços e as pessoas só pagassem a parte de eletricidade, a parte da empresa de eletricidade não poderia ir cortar os serviços de um contrato de uns outros serviços que não eram feitos por ela. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas na altura as elétricas puseram-se de parte desse processo e, portanto, muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, tivemos de utilizar aquilo que era o instrumento que nos poderia resolver o problema. Relativamente àquela questão da taxa fixa e variável, ela
para além das vantagens que o Gelson já identificou, nomeadamente aquela do consumo mínimo, que do ponto de vista ambiental é terrível, que é levar ao desperdício de água, porque uma vez que já está pago, então eu já posso regar o meu quintal, o meu jardim, lavar o carro, etc., tudo com essa água mínima. Mas não é só isso, é que para nós a questão do fixo e do variável é mesmo relevante ao nível contabilístico, porque destrinçamos claramente aquilo onde é que classificamos. E a água, quando é água, é completamente variável, custo variável. E isto é muito interessante, sobretudo em algumas zonas, nomeadamente nas zonas turísticas. Nas zonas turísticas e na segunda habitação, muitas vezes as pessoas têm uma casa que é utilizada 15 dias, um mês, durante um ano. E os cidadãos têm de estar a ser onerados porque o sistema tem de responder, naquele mês, tem de responder para 10 vezes mais a população que está lá habitualmente. Mas o serviço tem de estar disponível. E então não era bom que os cidadãos locais estivessem a suportar um custo fixo por uma infraestrutura que serve quem lá vai um mês. Então, desta maneira, toda a gente contribui para o custo fixo, os que lá estão e os que têm lá uma residência, mesmo que não estejam em permanência. Do ponto de vista da reforma de 93, a Constituição não foi alterada, ou seja, a adesão dos municípios aos sistemas regionalizados foi feita, eu não diria que foi feita sem alguma pressão, mas foi feita muito. Eu costumo, nas minhas apresentações, falar naquilo que é os 3 Cs. Quando vou ao Brasil, falo dos 3 Cs. É o C da conversa, em que, através da conversa, se tenta justificar junto dos prefeitos a vantagem de aderir a um sistema regionalizado. O C da cenoura, em que a cenoura são os euros, e nós financiávamos, através do orçamento do Estado, 85% a fundo perdido, os investimentos dos primeiros 5 anos das soluções regionalizadas. Quem aderisse ao fim de 3 só tinha 50% e quem aderisse depois dos 3 já só tinha 35%. Ou seja, esse apoio financeiro ao investimento ia-se reduzindo quanto mais tarde se dissem. É evidente que na área dos resíduos os municípios aderiram todos no prazo de 3 anos, ou seja, todos beneficiaram, através dos seus consórcios regionais, de um financiamento do Estado em 85% nas infraestruturas que conseguiram construir do seu plano de investimentos dos primeiros 5 anos. E, portanto, o terceiro C era o C de cacete, que era uma lei que permitia que o Estado retivesse transferências para os municípios que não cumpriam as regras ambientais e mesmo a perda de mandato dos prefeitos que não cumprissem regras ambientais. Portanto, esta trilogia dos 3 Cs ajudou, foi mais forte do que mudanças constitucionais que seriam sempre complexas e colocariam uma guerra com os municípios. Relativamente à questão da outorga das concessões, Portugal também ainda chegou a fazer 2 concessões municipais, não regionais, municipais, através da outorga. E terminou logo aí o problema, porque os prefeitos apanhavam o dinheiro e iam fazer rotundas, iam fazer obras que não tinham interesse nenhum, nem estavam ligados ao setor da água, nem do saneamento, com o dinheiro da outorga. E, portanto, a partir de agora, já de 1995, a lei foi alterada logo. Começou em 93, permitia a outorga, e em 95 acabámos com as outorgas. Agora só há praticamente 2 critérios, é o plano de investimentos e a tarifa. E é isso que determina a escolha do concessionário. E, portanto, isso permite que a gente praticamente tenha concessões com 30 anos que nunca tiveram aditamento nenhum, porque é conhecida a tarifa, é o próprio concessionário que diz que vai praticá-la, ela só é atualizada pela inflação a cada ano e se houver alterações do plano de investimentos que sejam necessários devido a alterações legislativas e que impliquem maior sofisticação no tratamento da água, no tratamento de esgotos, etc. Portanto, desse ponto de vista, resolvemos também muitos problemas de conflito com os concessionários e com os concedentes. Ao nível
da remuneração acionista, naturalmente, eu também concordo que a segurança jurídica portuguesa faz com que, de facto, os 4, 5% para nós é relativamente tranquilo. Geralmente, tiramos deste processo os empreiteiros que gostam de margens muito grandes e de curto prazo, e isto é para investimentos, sobretudo para fundos de pensões ou até acionistas particulares que querem uma remuneração fixa mesmo boa, mas segura ao longo do tempo. Eu não sei contar bem a história da questão dos chafarizes, porque é uma questão histórica do início do século passado, mas daquilo que li ao longo do tempo, a água naquela altura chegava praticamente grátis aos chafarizes, ou seja, era disponibilizada através do aqueduto das Águas Livres, e depois havia uma série de chafarizes espalhados pela cidade, onde ainda havia uma quarta que não era uma torneira, mas era um género de uma tina onde o gado ia beber. Geralmente, na época, havia cavalos, burros, bestas, que bebiam também e, portanto, tinham também uma zona no chafariz próprio para ele. Se visitarem Lisboa, encontrarão muitos destes chafarizes hoje, ainda estão todos, em termos históricos, recuperados. A EPAL tem a obrigação de os recuperar em termos de gerar o património histórico também desse tempo. Mas, portanto, dizer que não, eles eram... os ricos geralmente não eram os ricos que lá iam, eles mandavam os seus criados lá buscar. Portanto, só que esses criados tinham a prerrogativa de ter uma fila eventualmente mais pequena, mas traziam ao mesmo custo que os outros, só que a fila dos outros, porque há sempre mais pobres do que ricos, era maior, e depois os médios recebiam água através de uma classe que até era muito à base de galegos, que vinham de Espanha, da Galiza, que eram as pessoas que com barris e com pipas em carros de bois, como mostrei naquela fotografia logo no início, iam pela cidade e depois iam vendendo essa água. Já quando eu já tinha pai 14, 15 anos, eu próprio, ainda havia empresas que traziam água para Lisboa, já não tanto para... a água nessa época ainda não era de tão boa qualidade portanto, traziam-a dentro de uns cântaros de barro com a prerrogativa de que ela assim estava mais fresca. E, portanto, as pessoas da elite da cidade tinham uma água dentro de uma jarra de barro para estar fresquinha e estimular o consumo dessa água. Mas pronto, os tempos foram mudando. Hoje toda a gente bebe água da torneira sem problema nenhum. Mas o que queria dizer, Gerson, é que os livros da época, eu terei muito gosto, talvez até de te oferecer um livro sobre a história do abastecimento de água à cidade de Lisboa. O livro conta que havia muitas caramuças junto desses chafarizes entre as classes sociais para aceder às chafarizes. Portanto, o que quer dizer que muitas vezes as autoridades tinham de ir impor a ordem porque existia pela água alguma disputa junto aos chafarizes. Portanto, a questão que tu colocaste é muito pertinente. Obrigado, Martins. Temos ainda 2 inscritos. Eu encerro inscrições. Temos primeiro Richard Stephen e depois o Flávio Presser. E aí vamos encerrar. Eu vou passar a palavra, Menel, para você encerrar. Tá? Então, Richard, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Gerson. Eu só queria acrescentar à sua lista de coisas invejadas, que lá em Portugal parece que não tem roubo de água, o que a gente tem muito no Brasil, e que no setor elétrico se encontrou uma palavra bonita, né, que são perdas não técnicas. Eu não sei se no setor de água também tem isso, um nome, um eufemismo para roubo. É um outro problema. Gato, né? O gato. O gato, né? O gato. Esse nós temos ainda muito que melhorar. Bom, paciência. Só colocando mais esse ponto para nós invejarmos. Obrigado.
Obrigado, Richard. Não sei se Martins você quer comentar alguma coisa sobre furto de água em Portugal, se tem ou não tem. Não, sobre esse tema é assim, eu não posso dizer que seja um tema que não existe, mas para ter uma ideia, por exemplo, na cidade de Lisboa, as perdas totais andam em torno dos 10%, entre a rede, a água que entra na rede e a água que é faturada, a perda é da ordem dos 10%. 10, 11%, varia de ano para ano, mas há muito tempo que anda entre estes valores, 10, 11, 11,5%, portanto. O que quer dizer que as perdas serão marginais. Portugal, em média, tem perdas da ordem dos 27, 28% e tem uma meta de chegar a 20%. Tem já muitas entidades gestoras por Portugal, as mais evoluídas tecnicamente, abaixo dos 20%, mas ainda tem algumas entidades que têm perdas significativas. Mas não são perdas muito ligadas a roubo. O que há é muitos municípios, por uma questão política, não instalam hidrómetros em bombeiros voluntários, cemitérios, coletividades, ah, instalações municipais, piscinas, etc. Muitas vezes, o maior consumidor fraudulento é o próprio município, que não paga a própria água que consome. A nossa experiência leva-nos a pensar que é isso. Roubo propriamente será algo de relativamente marginal. Hoje estamos a enverdar muito pela telemetria, com hidrómetros, com telemetria, medição em contínuo, com 12 medições ao longo do dia, de hora a hora. Isso faz com que as entidades gestoras saibam se foi alterado o circuito, se algum hidrómetro está parado, se não há consumo em alguma casa, etc. Portanto, cada vez mais vai ser difícil haver esse roubo, mas não tem nem paralelo com o Brasil, isso não tem, mas não quero dizer que é zero, mas não será seguramente superior a 4, 5% no total. Esta era assim a explanação sobre essa questão. Também é verdade que hoje em dia há aqui uma fiscalização de cidadania muito significante, que é os cidadãos, ao estarem informados de que o seu vizinho está a roubar água, ele sabe que é ele que está a pagá-la. No ano a seguir, a tarifa vai aumentar porque o outro teve a consumir sem pagar. E, portanto, há uma vigilância dos cidadãos porque querem que o serviço seja eficiente e não estão dispostos a pagar por alguém que ao lado não cumpre as questões de cidadania e, portanto, é fácil depois, pelos vários canais que hoje há de denúncia de perdas de água, de roubos, de identificar o problema e fazer intervir a fiscalização e as autoridades. Mas não é um grande tema, não é um grande tema. Ok, Flávio Pressa. Obrigado, Kelman. Primeiramente, uma boa tarde a todos que estão participando aqui dessa nossa reunião e parabéns ao Carlos, né, pela apresentação. Enfim, sempre são referências para nós aqui do Brasil, né, como se desenvolveu o saneamento na Europa. Mas a minha questão é sobre regionalização, né? Primeiro, uma observação aqui seria 2 Cs só, não teria o terceiro. Aqui só teria conversa e cacete. Não tem, não tem cenoura, no caso aqui. E eu gostaria de saber como é que foi constituídas as regionais em Portugal. Elas foram estruturadas, desenhadas a partir de cálculos econômicos para buscar o custo eficiente, né, menores tarifas possíveis, né? Ou, na verdade, foram por adesão voluntária por parte dos municípios. Ou seja, os municípios tinham liberdade de escolher se queriam não regionalizar, e à medida que iriam se regionalizando, foram constituindo as regiões. Ou as regiões, aí difere um pouco do Brasil, aqui muito foi feita por contrato, né? Ou seja,
aquelas empresas que prestavam serviço, né, já dispunham de contratos com municípios, né, acabou constituindo esses contratos todos uma região, né? Mas, enfim, assim, em curtos termos, né, como foi estruturada essas regiões em Portugal? Seria essa a questão. Muito bem, é uma questão muito pertinente, quase que valia a pena para fazermos um debate um dia destes, eu terei toda a disponibilidade para aprofundar, mas hoje vou dar só assim uma ideia muito rápida. Nós, quando avançamos com a regionalização, por trás da regionalização da água, do esgoto e dos resíduos, há para cada uma dessas políticas públicas um plano. Eu não falei muito do planejamento, mas esta política avançou com base em planejamento setorial. E, portanto, o planejamento no que diz respeito à água, a água em Portugal, na época em que estava na responsabilidade só dos municípios, ela era quase toda com origem em água subterrânea, e hoje é quase toda com origem em água superficial. Nós construímos imensas barragens para abastecimento de água. E, portanto, eu diria que estruturamos os sistemas regionais, a regionalização dos sistemas de água, muito na base da origem, tentando otimizar custos de energia e, portanto, as barragens estão geralmente em localizações que permitem abastecer a maioria dos territórios que servem, por gravidade, para reduzir os custos de energia. No que diz respeito ao esgoto, um pouco ao contrário. A fonte de inspiração é as bacias hidrográficas. Não vale a pena estar a fazer o tratamento de esgoto num município se depois 5, 6 municípios deitam diretamente para o mesmo rio o seu esgoto. Então, queríamos resolver o problema da poluição dos rios e, portanto, toda a bacia hidrográfica era resolvida geralmente como um sistema integrado, reduzindo o número de estações de tratamento de esgoto e controlando as descargas de maneira a que a água dos rios ficasse com a qualidade que nós pretendíamos. Portanto, barragens e origem da água para os sistemas regionais da água, bacias hidrográficas para os esgotos. Nos resíduos urbanos, foi muito em torno da intensidade da produção. Portanto, em torno das principais cidades, os municípios que estão na envolvente agregavam-se e as infraestruturas eram localizadas próximas da maior produção para reduzir os custos de transporte. E, portanto, depois encontrávamos as tecnologias que melhor respondiam à natureza de cada uma das regiões. Mas o primeiro conceito era muito em torno do centro de gravidade das produções, criando sistemas que não deixem os pequenos municípios isolados. Quando os municípios tinham de percorrer mais de 60 quilómetros para ir à destinação final, eram feitos centros de transbordo em que os municípios só percorriam os mesmos 50, 60 quilómetros e depois, a partir daí, já pertencia ao sistema regional levar agregadamente desde o centro de transbordo até à infraestrutura final, de maneira a que todos os municípios de cada um dos sistemas pagam a mesma tarifa. Ou seja, esse custo aí faz também uma perequação social, porque não privilegia os que estão mais próximos da infraestrutura, mas trata todos como igual. Eu penso que, de uma maneira um bocadinho simples, procurei explicar. O que é que isto leva? Isto leva a que pode haver municípios, e há municípios em Portugal, que pertencem a um sistema regional de águas, mas os seus parceiros no sistema regional de esgotos já são outros e no sistema regional de resíduos já são outros. Há muitos que são comuns, mas eu diria que é sistemas regionais de geografia variável, como nós chamávamos. Sistemas regionais de geografia variável, em que o que dita a geografia é a economia e a eficiência que podem dar para que as tarifas depois não tenham valores que sejam incomportáveis para os cidadãos e sejam tarifas eficientes.
Portanto, esse foi a base da nossa estrutura. Portanto, o planejamento eu considero que é vital para o sucesso da política pública. Da mesma maneira que uma boa política pública e um bom planejamento tem lá a cenoura, porque um bom planejamento tem de saber onde é que se encontram os financiamentos, sejam eles bancários, sejam eles fundos perdidos, sejam do orçamento do Estado, do orçamento do federal, do orçamento municipal. Ou seja, eu penso que não é por falta de dinheiro que hoje uma boa política não avança. Às vezes pode ser por falta de vontade, mas dinheiro é coisa que não falta para bons projetos. Ok. Nós já atingimos 1h35 de discussão, a sua apresentação excepcional. Temos ainda um único inscrito, Miguel Fernandes, que levantou a mão segundos depois que eu encerrei. Eu vou, com a sua complacência, Martins, eu vou agora passar a palavra para o último inscrito, que é o Miguel Fernandes. A palavra é sua, Miguel. Eu entrei atrasado na apresentação, não consegui entrar na hora. Mas eu peço desculpas, mas me chamou a atenção o assunto perdas, porque me pareceu que o Carlos, tudo bom? Que o assunto perdas estaria englobando a inadimplência, as perdas por vazamento e a água não faturada, que são 3 coisas, quer dizer, o erro do hidrômetro, e também tem as perdas operacionais, vamos dizer assim, o consumo de água operacional. Quando o senhor fala que está dando menos de 10%, o senhor está se referindo à captação de água bruta ou depois da água já tratada? Qual é a porcentagem em relação aqui montante? Porque nós aqui no Brasil também, a gente gosta de falar mal de nós mesmos, né? E então a gente fala que a gente tem 50% de perdas. E aí está incluído tudo, incluindo água operacional, o consumo operacional e a água não faturada, o vazamento, enfim. Perdas é um nome muito bonito que a gente está usando de maneira muito abrangente. Então, eu estou querendo ser menos mal com os brasileiros de origem portuguesa, porque, afinal de contas, a gente falando mal de nós, falamos mal de vocês também e vice-versa. Né? E como eu não quero falar mal de nós, eu sou filho de galegos da Galícia, que pelo que você falou aí, levavam os caminhões-pipa, né? Então, eu sou ali da fronteira, da aldeia da minha mãe, a gente vê Portugal. Somos todos celtas aí, pelo que eu entendo. Então, não, eu sou só querendo livrar a cara no que me concerne aqui. Tá? É esse ponto que eu queria levantar. Muito bem. Portanto, então eu vou tentar clarificar. Estes 10% incluem perdas operacionais, vazamentos da rede, implicam erros de medição dos hidrómetros. No fundo, como é que estes 10% são estimados? Só não incluem a questão da água bruta versus a tratada. Para nós consideramos que depois da água tratada, ela é colocada na rede. Portanto, é aí que consideramos que a nossa água pronta a ser disponibilizada aos cidadãos. E, portanto, esse é o universo que tomamos como total da água injetada no sistema. E, portanto, depois pelo percurso podemos ter rupturas, podemos ter vazamentos num reservatório, podemos... aquelas questões que aparecem todos os dias. Depois, há dentro da própria rede, nas juntas, né, pode haver vazamentos que não são muito visíveis, mas, portanto, depois como é que comparamos com esta água que colocamos na rede? Comparamos com aquela água que nós faturamos aos nossos clientes através dos hidrómetros que temos nas instalações prediais. E, portanto, o balanço entre o que colocamos à saída da nossa estação de tratamento de água e aquilo que nós conseguimos faturar ao nosso cliente, perdemos 10%. Esses 10% estão divididos seguramente
por a gente considera 2, 3% para os hidrómetros, consideramos que eventualmente os vazamentos também têm alguma perda, alguns que são operacionais, porque pode haver uma necessidade, depois de uma reparação de rede, ter de fazer uma descarga. Contabilizamos o que é que perdemos nessa descarga e é uma perda também, mas é uma perda operacional. E, portanto, no fundo, eu quase que diria que estes 10% é a água não faturada. Ela verdadeiramente não é toda uma perda física, é água não faturada. Se, por exemplo, um cliente fizer eventualmente um roubo, também pode estar nestas perdas, porque a gente não a conseguiu contabilizar, foi dada como uma perda, porque não conseguimos recuperá-la através da faturação. Dizer que os nossos níveis de inadimplência, como vocês aí chamam, clientes que não pagam, é relativamente reduzido. Nas zonas rurais do nosso país, às vezes é 2, 3%, e mesmo nas zonas urbanas, geralmente não passa dos 5, 6%. Muito bem, eu penso que estamos aqui já chegando, já estamos a 1h40. Obrigado aí, Carlos Martins. Na minha percepção, ultrapassou as expectativas de longe, foi muito, muito interessante, né? Eu não vou aqui, eu fiquei tentado a mencionar qual é a perda, a água não faturada, melhor dito, a água não faturada do Rio de Janeiro, mas não quero provocar o Miguel Fernandes, vou aqui me resistir a dizer o número, mas é assim, obsceno, né? Passo então a palavra ao nosso presidente da Academia Nacional de Engenharia, Menel, para as considerações finais. Obrigado, Kelmo. Eu acho que o Carlos Martins deixou até uma possibilidade de voltar a ter, porque numa das explicações disse: esse assunto é tão importante, mas eu precisaria de uma outra apresentação para discutir o assunto. Então, em nome do Comitê de Saneamento, já deixo esse convite feito para você voltar a comparecer e discutir assuntos conosco. Mas eu gostaria de te agradecer a oportunidade que você nos proporcionou com esse encontro e, mais uma vez, gostaria de me desculpar, porque eu estava escalado aqui para auxiliar o Kelma na mediação aqui, mas, naturalmente, o Kelma é esperto nisso, mas era uma tese de mestrado de um funcionário da minha empresa. Então, eu fui convidado pela FGV e tive que comparecer, e como convidado eu fui o último a falar, o que eu não estava na minha expectativa. Então, mais uma vez, minhas desculpas e, ao mesmo tempo, meu muito obrigado pela sua presença. Volto para o Kelmo. Não, então, abraços a todos, mais uma vez obrigado, e oportunamente vamos marcar mais uma palestra do Carlos Martins, porque foi ótimo. Muito obrigado. Estou à disposição, é só dizer o tema. Um abraço a todos. Tudo bom para vocês, e quando vierem a Lisboa não esqueçam de se anunciar, que terei muito gosto de tomarmos aí um vinho, um café, um pastel de nata, um bacalhau. Estejam à vontade. É um gosto enorme e queria agradecer ao Gelson este simpático convite e à Associação Nacional de Engenharia. Muito obrigado. É um convite irresistível, hein? Estaremos aí. E aqui é um feijão preto. E aqui é um feijão preto, uma feijoada. Também abraço pode ser. A todos. Um abraço.